Jéssica, torcer pro dólar resolve, não, né? Torcer? Tá torcendo só assim pra ele cair ou pra ele subir? Às vezes a reza dá certo, mas na maioria não. Teus e Tons. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons. E já para falar no assunto, nós vamos falar de câmbio, principalmente sobre os desafios do dia a dia no mercado financeiro internacional. Aproveita aí que a gente já está começando esse episódio, faz uma pausa, manda esse link para quem merece e deve ouvir mais sobre esse assunto. Comigo hoje eu tenho 4 especialistas em diferentes áreas para falar desse mercado de câmbio. Quero começar as apresentações aqui com a minha esquerda, a doutora Leila, te apresenta por gentileza. Olá, tudo bem, gente? Muito obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui. Como a Arlan falou, eu me chamo Leila, sou graduada em administração, com experiência aí no mercado de câmbio há mais ou menos 5 anos e no mercado financeiro há mais de 10. Hoje sou coordenadora comercial aí de uma corretora de câmbio. E é isso aí, obrigada pelo convite. Valeu, Leila, obrigado. Do lado dela nós temos Jéssica, te apresenta aí por gentileza. Oi, galera. Eu me chamo Jéssica, trabalho há 10 anos com comércio exterior. Atualmente eu tenho uma importadora, me formei em relações internacionais e hoje eu fico o dia inteiro tentando descobrir quanto que vai estar o dólar. Aí, quando tu descobrir, tu nos avisa, tá? Por gentileza. Por favor. O próximo já tá sorrindo, pensando, se ela descobrir, eu quero ganhar junto, né? Vamos lá. Para Jesus Cristo. Luiz, te apresenta aí, por gentileza. Fala, galera. Meu nome é Luiz Henrique, vulgo Bessa. Trabalho há mais de 10 anos com financeiro e mais de 6 anos com comércio exterior na parte financeira também. E também estou na pegada da Jéssica aqui, querendo descobrir quanto que vai estar o dólar. Jéssica, se tu descobrir, me manda, por favor. A gente vai fazer uma fintech. Fechado. Passar aqui um pouquinho de conhecimento para a galera hoje. Espero que vocês aproveitem esse episódio. Show de bola. E do lado dele, doutor Ricardo Carlito, te apresenta, por gentileza. Obrigado, Arlan. Eu sou o Ricardo Carlito, sou diretor executivo da Salt Brasil hoje. Estou aqui para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento em todos esses anos de operação com câmbio e do meu conhecimento de comércio exterior, desde a parte operacional dentro do Porto de Itajaí ao conhecimento da parte de importador, da qual eu já tive o prazer de... Já teve bastante coisa, então, aí nessa mochila? Já teve alguma coisinha. Show de bola. A gente está na presença do Gabriel, do Robson aqui, os nossos produtores. Pauta feita pela Liz. Robson, toca a vinheta e vamos começar a conversar sobre câmbio. Tá filmando aí? Boa noite. Não, boa noite. Boa tarde, né? Nesse momento, fragilizou realmente aí a nossa economia. Bom, gente, queria começar o nosso bate-papo fazendo já uma pergunta que é como funciona o mercado financeiro aqui? A gente tem essa divisão entre mercado de crédito, monetário, de capitais e de câmbio. Quem pode explicar um pouquinho de cada um para nós? Vamos começar com a Leila aí. Já apontaram para ti, Leila? Vambora. Muito obrigada pela escolha. Foi unânime, né? Todo mundo levantou a mão aqui. Que pena que isso aqui ninguém pode assistir, né? Vamos lá. Consumo de crédito livre. Concessão de disponibilidade e acesso de crédito para tomadores e fornecedores de crédito. Ou seja, isso que é voltado para quando as empresas, importadores e exportadores necessitam de crédito. Empréstimo, assim? Tipo empréstimo, isso. Show de Utilizei importador e exportador porque a gente está aí nessa... É a nossa grande maioria. É isso né, aí. Jéssica? Isso aí. Vamos lá. Monetário. É a taxa básica de juros da economia no Brasil. Por exemplo, a decisão é tomada conforme as expectativas da inflação. Balanço de riscos, atividade econômica visando o cumprimento da meta para a inflação. Normalmente voltada para títulos públicos e operações interbancárias. Então tá mais na decisão do governo. Exato. Isso fica mais para a mão dessa galera aí. Temos também aí os capitais, que são capitais brasileiros no exterior. São valores de qualquer natureza mantidos fora do país por residentes no Brasil. E podem ser bens, direitos, instrumentos financeiros, disponibilidades em moedas estrangeiras, depósitos, imóveis, etc. Tá? E também tem capitais estrangeiros no país, que podem ser diversos, mas mais constantes são investimentos e empréstimos. Resumindo, são créditos externos concedidos a pessoas físicas ou jurídicas no Brasil. E, por último, o câmbio, que é o valor de troca ou cotação. De moedas internacionais para com o real. Exatamente. No momento. Isso, a gente considera a cotação quando é uma moeda estrangeira comparada com o real, certo? Quando a gente fala de duas moedas estrangeiras, a gente fala, ou chama, né, de paridade.
ok? E por que dessa diferença? É só um jargão? É só um termo entre aí as que a gente utiliza corretoras? para comparar entre o que a gente está se referindo, né, a uma moeda estrangeira e a nossa moeda nacional, que é o real. Entendi. E quando a gente fala de paridade, é o comparativo entre as duas moedas estrangeiras. Exemplo, né? A gente recebe aí hoje faturas dos importadores para pagar em yuan e dólar. Então a gente faz a paridade ou a comparação entre as duas moedas. Entendi. E acontece muito, Jéssica, esse fato de tu ter uma fatura com dois valores diferentes, ou, enfim, um importador, ele tenta sempre negociar nas moedas mais comuns, dólar e real, ou tem essas outras na tua experiência aí? Na minha experiência, não acontece muito. Já aconteceu, mas quando eu, importador, vou fazer a paridade, não compensa. Então, eu prefiro retornar com o exportador e pedir para ele usar uma moeda comercial, geralmente dólar, euro, alguma coisa parecida, porque o nosso real não está muito valorizado, então não vale muito a pena. E acho que fica até mais fácil também, né, de lidar com o dia a dia. Eu acho que a gente acaba acompanhando todo dia a taxa do dólar e Sim. não acompanha a taxa do sei lá, E as do moedas yuan. exóticas também têm um preço diferente de aquisição. Então, como instituição financeira, você acaba comprando ela mais cara no mercado financeiro e automaticamente você repassa isso mais caro também para o cliente final. Era isso que eu né? ia falar. A maioria do pessoal trabalha muito com dólar, com euro, que são as mais comuns. Aí quando vem um ien do Japão, que às vezes a gente trabalha bastante e tudo mais, às vezes a cotação dela fica um pouquinho elevada, até porque é uma moeda um pouco desvalorizada. Isso acaba também complicando um pouquinho, principalmente na compra e venda de mercadoria, ou fechamento de câmbio, de frete e tudo mais. Nessa parte de frete internacional, a gente já não tem tanta facilidade de pagar só em dólar ou em euro, né? Tem outras moedas, ou tem? É bem complicado, porque depende muito do agente e do país onde que ele está sediado. Muitos deles não aceitam receber em dólar, ou eles querem receber na moeda do país dele. Alguns, com exceções tipo China, que gostam muito de receber em dólar, até porque a moeda deles realmente é muito desvalorizada, porém a gente tem um Japão que tem aversão, vamos botar dessa forma, de receber em dólar. Eles querem receber realmente com a moeda local deles, valorizam muito o país deles e tudo mais. E também porque a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação, porque nem todas as moedas são conversíveis no mundo. Então, Show de isso é bola. extremamente importante. Então, são só algumas moedas que são conversíveis. Então, também, quando tiver a invoice que é a fatura do agente ou do exportador, tudo mais da mercadoria, tem que sempre analisar essa questão de qual que é a moeda, se tu vai conseguir depois fechar esse câmbio, isso é de extrema importância. Entendi. E quais são, Carlito, mais ou menos as moedas conversíveis aí? Se tá além do dólar e do euro, deve ter o quê? Mais umas 10, 12, menos? Não, tem bastante. Quando a gente fala em moeda exótica, a gente também tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes, dependendo de instituição para instituição financeira, ela trabalha com aquela moeda exótica. Então tem que tomar esse cuidado. Mas a gente tem uma variedade grande de moedas conversíveis. Com exemplos, assim, só para o nosso ouvinte saber o que... Temos uma gama muito grande assim, de moedas. Né? Eu, no caso, eu tenho muita operação de exportação, principalmente aqui da América Latina, da qual eu recebo muita operação que sai a invoice e a DUI em peso uruguaio e chega aqui em dólar. Então, quando eu tenho que fazer a operação, eu tenho que mandar a instrução da paridade para poder fazer a operação. Entendi. Mas se puxar aqui o catálogo, até mesmo das moedas que são conversíveis, são Coroa são sueca, franco, muita coisa. a libra, e aí por aí É vai, comum ter né? operação delas? Não. Não. Comum é dólar e euro. Né? Entendi. Até muito pelo contrário. Até eu acho que muito é dólar. Né? Legal. E aí a gente tem uma pergunta que até é bastante comum para quem está entrando nessa área, que é por que eu estou pagando sempre nas operações internacionais aquele dólar que parece ser mais caro lá? Essa diferença entre dólar de turismo... Na verdade, não, né? Quando a gente viaja, né, a gente paga mais caro. Sim. E qual que é essa diferença entre esse dólar de turismo e esse dólar aí comercial, que a gente chama, que é os que a gente utiliza nessas operações de importação e exportação? Tem uma diferença que ela é bem simples e eu acho que é bem fácil do pessoal entender. Quando a gente fala em dólar turismo, ele é um produto, né? Ele tem que ser confeccionado. Então, ele tem todo um custo por trás para ele chegar até aqui, diferente do dólar comercial. Ele é produzido nos Estados Unidos, tem uma prensa, é uma máquina específica, tem a matéria-prima dele,
tem um transporte para ele vir até aqui, tem uma questão de segurança para ele chegar aqui. Então, ele tem um custo todo por trás para ele ser mais caro. Né? E na produção ainda, desculpa, Ricardo, mas aí do papel tem algodão, linho. Para quem não sabe, o dólar tem... é eu uma não composição recordo agora a porcentagem. É mas uma tem. prensa específica, é uma tinta Tem específica. até algodão no dólar. Exato. É que tu vai ter que importar para pagar esse dólar, entendeu? Esse que é o ponto, É entendeu? legal que a economia é uma coisa estranha, né? Tipo assim, tu paga para ter o dinheiro, então aquele $1 não vale $1. Tem É o que custo eu dele gosto de chamar de capital de giro. Exatamente. A fabricação, o transporte, né? A segurança, Logística, principalmente. Eu acho que a envolve isso, principal né? diferença do dólar turismo do comercial é isso, né? Porque o dólar turismo a gente está falando de moeda física mesmo. E o comercial não. O comercial nada mais é do que uma transação entre empresas, governos, de eu ter que mandar um dinheiro para o meu agente, para o meu exportador. que ela é mais digital, querendo ou não. Exatamente. Né? Não Então, movimenta os isso. custos são mais simples, que é aquele custo de transferência, o custo do imposto sobre operações financeiras, que é o famoso IOF. Então, é isso que vai ter de custo, além da gente ter que pagar os parceiros envolvidos nessa operação, claro. Mas o Mas problema... é acho que basicamente uma TED, né? Exatamente, E é o outro basicamente uma TED. É uma espécie. E aqui no Brasil a gente está com a versão de pagar TED já, né? A gente já está cansado por isso, é bom saber isso. Para isso tem uns bancos digitais É, agora. isso aí. né? Isso aí. Então, a gente vai chegar nesse ponto, tu acha, no mercado de câmbio? De ter Sim, essa parte sim. digital bem feita? Até essa pergunta não está na pauta, mas é bom sempre a gente conversar assim. Eu tenho uma curiosidade que é até onde é a dificuldade das agências de câmbio, enfim, dos próprios bancos, de operar essa facilidade que essas fintechs, ou enfim, que essas empresas digitais estão trazendo, versus a burocracia que se tem nesse mercado onde tem duas soberanias envolvidas, que é a da origem e do destino, né? Por exemplo, do Brasil e dos Estados Unidos. Como é que vocês estão vendo isso? Vocês acham que tende a facilitar? Ou está todo mundo brigando pela sua soberania ainda, dizendo, não, aqui no Brasil a lei é essa, lá dos Estados Unidos o problema é deles e a burocracia está nos dois lados? Posso complementar a pergunta do Arlon? Olha só. Aproveitar Tu pra também está com pensar. curiosidade? Não, eu tenho que responder. Na teoria eu teria que responder, Exato. mas eu vou aproveitar que tem Vai. dois Assume aí, especialistas assume em aí. câmbio. Eu quero complementar, porque o que Assume. acontece? Vai. Para tu abrir uma corretora de câmbio no Brasil não é nem um pouco fácil. Tem que se passar pela CVM, se eu não me engano, certo? Também. Tem É um tem dos. o Bacen, tem que ter uma diversas aprovações. Aí, complementando só a pergunta do Arlon, com essas fintechs chegando, principalmente nessa parte do câmbio, como que eles vão pular essa burocracia que é tão complexa? Como que faz? A pergunta é, como faz? Não, Aí a mas pessoa que diz assim, muito aham, simples. Então, gente, foi muito bom estar aqui. Agradeço pelo convite. Obrigado, beijo. Vamos lá. Então, eu até comentei com o Bessa outro dia. O sistema que o Brasil hoje ainda utiliza para as remessas internacionais e o mercado financeiro brasileiro, por incrível que pareça, é um dos mais seguros do mundo. Se não o mais seguro do mundo, tá? Por isso, ainda dessa burocracia. Não poderia ser diferente, porque a gente está no Brasil. Então, muita coisa, né, para andar, depende de aprovação de muitos setores, enfim. Mas o principal motivo pelo qual a gente demora muito para avançar em algumas situações é o compliance. Tá? A gente pode tirar aí o agenciamento de carga. Tem muitos bancos hoje, corretoras, enfim, outras instituições que se negam a atender certos segmentos, tá? E aí você vai me perguntar por quê. E aí eu vou te falar, é porque falta conhecimento. E quando falta conhecimento, você não arrisca assumir o risco dessa operação. E se você for pensar no agenciamento, é muito dinheiro que transita na tua conta que não é teu, que não vai entrar no teu faturamento. E é serviço, ou seja, intangível. Como é que você comprova essa movimentação toda, tá? Então, a gente acredita que sim, as fintechs estão aí. A gente também está trabalhando para isso, porque o mercado está exigindo essa facilidade, tá? Eu sei que a gente vai chegar nesse assunto ainda para ampliar. Já estamos, né? Então, eu vou dar a sequência por aqui. Mas, principalmente, é isso, tá? É a complexidade. O comércio exterior em si, ele é complexo. Lembra que a gente conversou
conversou uns dias atrás, Luiz, pra que serve o agente de carga, né? Ninguém até teve um podcast sobre isso. Pra que serve o agente de carga? Tem que explicar. Eu já tive que explicar algumas vezes para os compliance de corretoras de câmbio, principalmente para explicar como que a gente faz, o que a gente faz, o que a gente é, o que come, o que vive, onde vive. É porque é um problema já... Se alimentam, o que bebem, a gente já sabe, né? A gente já tem um problema na base, que já não existe um KNAI para agente de cargas, que é o exemplo que a gente já está utilizando. Daí já é um problema, porque daí já não tem leis específicas, e começa dali para baixo uma dificuldade absurda, né, para rodar essas operações de comércio exterior, sendo que lá fora a gente tem já regulamentações corretas, tem provas e necessidades que você tem que cumprir para virar um agente de carga, um agente logístico. Então, a gente está um pouquinho atrasado nisso aqui, mas ok, conseguimos operar ainda, explicando muito, gastando muita saliva aí para botar as coisas em ordem. Mas basicamente é isso, é o compliance que vive todo esse atendimento. O Carlito pode complementar aí, mas realmente esse é o ponto principal, tá? É o compliance, é entender do Comex. Quando a gente fala de operações de importação e exportação, não é sempre a mesma coisa. Há operações estruturadas que envolvem N quesitos, então é por aí. Complementa aí, Carlito. Nós temos um sério problema que a maioria das instituições financeiras, e eu posso dizer que eu trabalho com 5 instituições financeiras que eu represento, e a maioria deles não tem um especialista em comércio exterior. Então, a gente sofre muito problema de ter que estar explicando alguma situação da qual ela não é comum. Entendi. No caso, eu tenho um cliente de importação, da qual ele importou, tem um conhecimento de embarque, certo, que comprova que a mercadoria veio para o Brasil, chegou aqui, por qualquer problema, ele resolveu não nacionalizar, fez um entreposto aduaneiro, por exemplo. Uma ADA, e ele decidiu, pelo motivo dele, devolver ao exportador. Certo. Então, tu explicar isso para a instituição financeira, que não se trata de uma evasão de divisa, não se trata de uma operação irregular, é muito difícil. Por mais que tu comprove com conhecimento de embarque, tu comprove com declarações pedido, do recinto alfandegado, eles às vezes não sabem nem exatamente o que é um recinto alfandegado. Entendi. Então, a falta de um especialista em comércio exterior nessas instituições faz muita diferença. Entendi. Carlito, né, até pegando o gancho, eu vejo muito generalista, né, nessas instituições financeiras. Eu vejo que eles não têm... Claro, a gente sabe que o comércio exterior não é fácil, é extremamente complexo. Tem várias... no Brasil. A Jéssica deu uma risada ali, eu não entendi muito bem, assim. Depois eu quero saber qual é a tua experiência, Jéssica. Várias partes envolvidas, aí tu tem que explicar o Incoterm, por que naquele processo anterior tu era FOB, que é um Incoterm, aí depois é CFR, aí depois é Exworks, e isso daí foi mudando tudo, aí uma hora é uma taxa, outra hora é outra taxa, e ele acha que tu tá fazendo, que nem o Carlito falou, evasão de divisa, que tu tá movimentando dinheiro de uma forma ilegal. Então é bem complexo mesmo essa parte aí. Falta realmente um pouquinho de especialista dentro dessas instituições aí para entender com mais carinho. Jéssica, e a tua experiência nesses fechamentos de câmbio aí ao longo da tua empresa? Como é que tem sido? É ainda muito burocrático? Você tem que enviar muito documento, explicar muita coisa, ou a tua operação é mais tranquila? Fala a verdade. Falando a verdade. Na minha experiência, hoje, do modo que eu opero fechando o câmbio, para mim é muito simples. É quase, falando em fintech, parece que eu tenho um aplicativo. Certo. Eu chamo o meu corretor no Skype, tenho X mil dólares, enfim, moeda para fechar. E ele passa a taxa, eu dou uma chorada, e ele, não, batemos. Eu só envio o documento da importação para ele. A TED. E a TED, obviamente. Sempre bom. Detalhe bem importante. E a gente fecha. Mas só pegando o gancho ali da dificuldade, uma coisa que eu acho que eles vão saber falar melhor do que eu. Eu acho que até 30 de junho, o governo aqui estipulou que a gente tinha que fazer uma declaração nova. Quem faz operação transação internacional. Que é mais ou menos tu ter... Se tu tem dinheiro adiantado lá fora, tu tem que declarar. E o meu corretor ligou, Jéssica, tu não tem? Eu faço esse serviço pra ti. Eu queria ter, né? 100 mil dólares adiantado. Bom, né? Mas não tenho. Mas eu acho que o que a gente tá falando do comércio exterior, principalmente focado aqui no Brasil, a dificuldade da fintech é essa, é a burocracia e o dinamismo. Porque eu trabalho há 10 anos nessa área e todo dia eu estou aprendendo alguma coisa nova e não tem uma regra, entendeu? E é por isso que falta realmente esses especialistas em cada área, né? Porque ninguém nunca vai saber tudo. Isso é meio um absurdo, né? Eu estava lendo umas curiosidades aqui, tem um estudo especial do Banco Central, número 41 de 2019. Diz que o total de câmbio contratado para exportações e importações
Em 1999, era 74,5 bilhões de dólares. Em 2018, foi para 405 bilhões de dólares. E a gente não consegue achar um especialista, será, nessa área que pode cuidar dessas importações e exportações e as suas nuances aí no meio do caminho, né? Porque durante essa vida de podcast, a gente já recebeu muitos convidados e, cara, tem experiência para tudo que é possível, assim. Sabe aquela operação que você nunca viu e fala assim, isso não dá para fazer, alguém já fez da forma correta, legal, estudou bastante, virou especialista, está vendendo esse serviço, esse produto por aí. E no câmbio a gente precisa, então, cada vez mais ter esse pessoal nesse sentido. Quais são as operações aí, Carlito, tirando essa que você falou que já vieram para ti, que foi bem difícil explicar? Essa parte de reexportar é uma. Já aconteceu alguma outra diferente assim? A gente também tem que entender que o quê? Como a Leila comentou, da questão de compliance, isso a gente pode dizer que existe o compliance antes e depois a Operação Lava Jato. Uhum. Muito dinheiro foi mandado para fora através de operação de importação irregular, principalmente pagamento antecipado, pagamento de agente de carga. Uhum. Infelizmente, o mercado de câmbio brasileiro hoje ele ainda é muito frágil. Por mais que tenha toda essa complexidade, né, de operação, de cuidar com documentação, mas hoje ainda é muito fácil tu fazer uma evasão de divisa. Você acha que o brasileiro é criativo? Então, era ponto, isso que eu ia falar. É muito frágil, mas a gente também tá no Brasil, né? Eu vi situações na Lava Jato que usaram até, cara, contratações de DJs internacionais para mandar dinheiro para fora. Então, a gente tá no Brasil também, o brasileiro é extremamente além de ser frágil, é mal visto. Eu tive uma experiência com relação a isso agora. Eu fechei um câmbio para a Ásia. Uhum. E a empresa lá fora teve problemas e ela quebrou e abriu outra, né? Como acontece aqui no Brasil. Certo, normal. E aí o exportador falou pra mim, não, mas tu já pagou, eu tinha pago lá X mil dólares. E aí eu falei, não, mas então agora eu vou precisar que você devolva o dinheiro pra mim, pra eu te fazer uma nova remessa. Não, mas o dinheiro já tá aqui, não tem porque... Só que eles ficam com aquela visão, cara, tu tá no Brasil, o que tu quer que eu devolva o dinheiro? Daí, é difícil tu colocar na cabeça, né, de uma pessoa que viu lá a Operação Lava Jato, achando que aqui é terra de ninguém, né? E o problema devolver o dinheiro. E ela tem que nacionalizar isso e pagar de novo, porque senão caracteriza pagamento para terceiros. E dá-lhe câmbio faturando aí, né? Exatamente, sobe e imposto, desce. Né? Além do câmbio da Lava Jato, eu acho que tem um ponto muito importante nisso daí, que são os países em zona de guerra. Isso é um problema muito sério. Nossa. A gente quer fazer negócio com eles. Vou dar um exemplo aqui do Afeganistão, por exemplo. A gente tem negócio com o Afeganistão, mas para tu remeter um câmbio para o Afeganistão é extremamente complicado, porque eles acham que é dinheiro para financiar a guerra que tem lá. Entendi. Então é muito complicado. Então tem que também tomar muito cuidado com isso, porque acabou meio que contaminando o mercado, essa questão não só da Lava Jato, mas essa questão da guerra aí, é bem complicado isso. Eu tive um caso recente de um cliente meu, da qual o nome da empresa dele é muito parecida com uma empresa russa. E a operação dele, que era para ser em D0, ou seja, paga hoje, liquida hoje, levou 21 dias para o dinheiro chegar no exportador lá na China. Por quê? Porque ele tinha o mesmo nome, né, o primeiro nome de uma empresa russa. Governo americano, operação em dólar, passa pelo governo americano. E ficou retido lá até eles decidirem. Eles mandam um questionário para o banco intermediário para perguntar quem é esse cliente, o que ele faz, tem alguma coisa a ver com esse cliente. Só que assim, tu responde e tu não tem nenhuma noção de se aquilo ali vai ser resolvido, em quanto tempo. Aí tu explica para o cliente o que aconteceu, mas ele te cobra, né? Cadê o meu dinheiro? Aí tu faz contato com N pessoas e tu não tem uma posição concreta porque tu depende do governo americano. Né? Isso gera pra gente um problema. E um atraso, o cliente deve achar que o problema é seu e te ligar todo dia. O cliente pergunta para ele, cadê o meu dinheiro? Pergunta para nós, né? Cadê o meu dinheiro? E tu não tem exatamente uma resposta para dar. Tu só pode falar o quê? Olha, tem que esperar.
Tem que esperar. E também tem uma falta de visibilidade absurda nessa área, né? Porque você mandou lá, fiz o TED para corretora de câmbio. Eu já não sei mais o que está acontecendo. Eu não recebo um comprovante que chegou lá de alguma forma, sem o outra ponta me avisar, nada, né? Ainda tem um pouco de entrave aí nisso, ou não? Tu tem os contratos de câmbio na hora que Tem tu um fecha contrato de e câmbio. logo em seguida vem o SWIFT. O SWIFT nada mais é que o comprovante, né, de Que pagamento. você remeteu. Que eu remeti o dinheiro. Agora, para eu confirmar verdade. que o dinheiro chegou realmente lá na conta dele, porque às vezes ele também tem um banco intermediário lá, e às vezes pode ficar bloqueado esse dinheiro e não chegar na conta dele. Então essa comunicação também é extremamente importante com o teu parceiro fora do Brasil daí, para sempre saber se realmente o dinheiro chegou, porque, né, às vezes a gente tá falando de muito dinheiro. Então, É verdade. Na verdade, o SWIFT, ele é um equívoco nosso achar que é um comprovante de pagamento. exatamente. Na verdade, ele é uma instrução de pagamento, que é bem diferente. Olha aí, ó. Nesse caso do meu cliente, a gente tinha o SWIFT, tinha a instrução de pagamento, porém não teve o pagamento. Porque esse SWIFT é do Brasil para o banco intermediário. É uma instrução avisando, Sim. tô mandando esse valor para lá. Eu ia falar, já tive vários casos de eu estar com o SWIFT na mão e brigando com o cara. Não, mas tá aqui o meu comprovante. Não, mas eu não recebi. Tem um detalhe Normal, aí normal. também. Mas aí que Aconteceu tá, né? bastante. Olha como que é legal o que o Carlito trouxe para cá. Porque, assim, no fim das contas, nós operamos até agora achando que o SWIFT, ele de fato é um comprovante. de Não que é uma garantia. Fiz. Então, se ele é só uma instrução, todas as brigas que você teve com o seu exportador, seu importador, ou a gente lá fora, Exato. você... Mas quem realmente crava o câmbio é o banco intermediário, então? É o banco intermediário. Quer dizer, eu vou pagar e pronto. E às vezes tu tem 4 bancos intermediários, 2 bancos intermediários. É isso que eu ia falar, é Tudo uma cadeia depende do gigante. É uma cadeia gigante. E tem um detalhe importante aí, né? Pra gente que trabalha com o câmbio diretamente, eu acho que é o pior setor do Comex, porque você nunca vai deixar o cliente 100% satisfeito. Porque se ele tá recebendo, se o dólar tá alto, podia ser um pouquinho mais alto. Mas se você tá pagando, sempre tá alto demais, né? E quando entra nessa questão aí, principalmente de pagamento, como o Carlito falou, o SWIFT ele não é um comprovante, ele é uma ordem, né? O SWIFT, na verdade, é um sistema que ele tem um número de caracteres limitado que direciona aí a ordem para pagamento ou para recebimento, tá? E quando existe algumas situações, eu tive uma situação que no meio da razão social da empresa tinha bombas. Então, imagina. E era, às vezes, né, Bombas uma coisa para injetoras, piscinas era e bombas virou... injetoras, pá, e simplesmente parou a ordem. Ozônio. ainda Ozônio, não. ozônio. Gente, pensem bem antes de criar o nome da sua empresa. Pode dar um problema Cuida, gigantesco. não dá nome parecido com algum nome russo, que mais? Não põe bombas Não no põe teu bombas. nome. Simplesmente a ordem ficou parada, 25 dias. E aí, obviamente, ficou em investigação. Quando se está em investigação, obviamente que ninguém vai te passar nenhuma informação porque ela está em investigação. Então, qualquer informação que ela é enviada, a investigação ela perde todo o teor de investigação, tá? Estamos falando de governo americano. Então assim... Respaldo nenhum para nós. Sim, mas essa história do SWIFT, ela cria muita ansiedade. Muito. Tanto para quem pagou, quanto para quem recebeu. Porque eu paguei, o dinheiro já saiu da minha conta. Imagina lá, Exato. fechou 100 mil dólares, 500 mil reais. Meu dinheiro já foi, Meu né? dinheiro foi, tu tá falando que tu não recebeu. Tu vou ficar louca aqui, né? Mas vou dizer uma coisa bem honesta. Opa! Tem risco? Recebi o SWIFT. Tem um risco da minha operação? Não, não tem risco da tua operação. Tu vai ter risco da tua operação em um momento. Se tu fez uma operação ilegal, não fiz operação legal. Ou transferiu para conta errada, né? Segundo risco, exatamente isso. Ou teve um hacker aí, né? Besta. Transmitiu para conta errada, que é o quê? Que a gente sofre muito isso. Sofre. Né? Comércio exterior Casos bastante. de alguns amigos que o quê? Nossa, pessoal, aconteceu. Mandar para conta errada, É isso aí. infelizmente. Mas não corre o risco da diferença cambial, Carlito? Não, Se eu fechei a 5, vai me voltar a 5, independente do dia que tá o dólar ali, a taxa que eu fechei. não. Até ali. Aí Aí eu tô correndo esse risco. Mas para ele voltar para tua conta, a não ser que é um desejo teu. É só se ela nacionalizar, certo? Porque ela Isso, pode deixar ali sem isso, nacionalizar e remeter de isso. novo, né? Não, tá. não. Quanto tempo nesse você tem? caso, né, nesse caso, vamos supor, ficou parado 21 dias, ele fica parado 21 dias, dali continua para o caminho para o exportador. pra frente. Isso, exatamente. Legal. A não ser que você emita um outro SWIFT dizendo, eu quero que retorne essa ordem para o Brasil. Chega a ordem no valor de dólares que tu chegou e aí sim vai ser feito outro nacionalização. câmbio da qual vai ser conforme a cotação do dia. Se você trabalha com instituições financeiras
de confiança, por isso é muito importante você buscar um parceiro de confiança que tenha aí autorização pelo Banco Central a operar. Esse dinheiro ele só tem 2 caminhos, tá? Ou ele acredita na conta realmente do beneficiário ou ele retorna para você. A não ser que realmente aconteça uma situação aí de um hacker ou que você pagou para conta errada e a pessoa que recebeu de má fé não retorne isso para você. Mas daí vem a importância das instituições financeiras com as quais você trabalha, tá? Por isso que tem gente que fala, mas tal, dólar mais barato. Mais barato quanto, né? Qual é a segurança desse processo? Show de bola. E nessa história da conta errada, tu tá totalmente à mercê de quem recebeu. É isso aí. A corretora... Mas isso aqui, enfim, até o aqui banco. no Brasil, né? Não precisa de muito, né? Não. Se alguém fizer TED pra tua conta, essa pessoa não consegue puxar de volta. Não tem como. Não tem- Depois que o TED foi feito, ele não Acreditado, tem como. não volta, Consegue cancelar alguns agendamentos ou DOC, mas TED impossível. Assim, ó, até tem uma pergunta aqui que ficou que é, tem que tomar algum cuidado ou atenção com a cultura do país que você está negociando, de algum ponto, na parte do câmbio? Eu posso responder. Por favor. Porque a gente trata, né, lá na Royal Cargo, a gente trata com vários países, né? Vários fechamentos de câmbio, várias coisas. E eu acho que é muito importante essa questão da cultura, né? Nós, brasileiros, somos muito dados, vamos botar dessa forma, né? A gente tem muito calor, tudo, e assim, nem todos os países lidam dessa forma. Eu vejo muito que os chineses são ainda bem parecidos conosco, assim, eles têm uma reciprocidade bem legal, mas eu vejo muito que a parte europeia ali é bem mais fechada, então assim, eles não querem um e-mail gigante, um áudio no WhatsApp, eles não querem teu contato, é e-mail, pronto, se tu precisar ligar, liga, mas tem que ser no horário deles, então tem que ser dessa forma, então assim, a cultura eu acho que é extremamente importante tu entender como que funciona a cultura de cada país, porque isso remete a qualquer área do comércio exterior, mas principalmente quando envolve dinheiro, né? Quando envolve dinheiro alheio, tu tem que saber lidar muito bem, ó, tô te pagando hoje, tá aqui o Swift. Cara, se tu falou pra ele que tu vai pagar hoje, tu vai pagar hoje. amigão. O brasileiro gosta de dar um jeitinho, né? Eu vou te pagar hoje, mas não paga. Não existe isso em alguns... Ele manda um agendamento. Eu paguei, pra daqui a Ó, pouco. segue o agendamento. Paguei. Eles não entendem, então tem que se tomar muito cuidado. Mas é Só não cultural. falou que pagou em D2, né? Mas é cultural, tá, gente? O que o Luiz falou é muito importante, porque pra gente que trabalha com comércio exterior, entender o público com o qual a gente está trabalhando é fundamental. Porque se você não entrar na engrenagem da comunicação, entender que o europeu ele é assim, rígido, com a questão do horário, e-mail curto, objetivo. O chinês ele é desconfiado porque ele sabe também como eles são, né? A gente não consegue trabalhar. Então, entender Tu vai ter que se isso adaptar a eles. Tu sempre, vai ter que se adaptar, não tem jeito. E aí, nesse ponto, a gente vê que como o Brasil ele não é uma das moedas mais comuns a serem conversíveis, né? E, por sinal, ainda é uma moeda que está bem enfraquecida. e não é uma desvalorizada. moeda forte ainda, conversível. Na Vale ou não? verdade, Opa, já tem. o real não é uma moeda conversível. Aí, ó. Então já Não é temos nem um- considerada uma moeda exótica, ela não é uma moeda conversível. Show de bola, então, ó. Então, Tá caminhando para ser. Gente, deixa eu fazer uma pergunta, então. Nesse ponto em que o Brasil não tem essa moeda, então, ainda conversível, que está caminhando isso, mas ainda a passos lentos, como vocês falaram, vale ou não vale a pena ter uma conta no exterior, de repente, para fazer esse câmbio para sua conta e de lá você, enfim, distribuir? Isso é válido? Quais são os cuidados que tem que ter, caso sim, caso não, para operar comércio exterior? O que vocês acham? Eu vejo que é interessante ter uma conta no exterior. Eu acho que, principalmente, se tu for trabalhar muito com dólar, porque eu acho que é a moeda que mais transaciona no mundo hoje é o dólar. Então, é interessante. Mas se eu tiver uma conta no exterior, as corretoras vão morrer. Não vão morrer, gente. Existem várias outras moedas que tu vai precisar converter. Por onde, se tu tiver uma conta em dólar... E se você tem que mandar dinheiro para essa conta também, né? Tem que Não mandar pode dinheiro esquecer pra ela. isso. Ela precisa, gente, ela precisa girar. Então, assim, tu vai precisar ainda fechar o câmbio daquele outro processo que tu fechou no Japão, daquele outro processo que tu fechou na Europa e tudo mais. Então, é interessante, principalmente no Brasil, que a gente está vivendo um momento muito complicado, principalmente da pandemia, tem uma oscilação gigantesca, né, de variação cambial, então é muito preocupante isso. Só que eu acho que além da conta no exterior, tem outros meios também de tu se proteger, né? Que depois a gente entra um pouquinho no hedge cambial. É louco até falar sobre isso, mas
A gente sempre reclama dessa volatilidade, mas tem gente lucrando muito com ela, né? Todo mundo E se fez adapta. o seu processo lá e falou que a sua projeção era $1 a 5,50, o dólar vai para 5,30, e aí isso ele não posta no Instagram? Como é que funciona? Eu não tô vendo os exportadores reclamar até agora. Na verdade, muito dessa volatilidade é para o mercado. O mercado faz isso, né? É interessante para eles. Mas, completando assim, até um pouco do que o Luiz falou, da questão da conta no exterior, eu diria que hoje a gente tem a conta internacional com bancos no Brasil. Legal. Que o quê? Tu não tem mais a necessidade de ir até em outro país, viajar para fora, até os Estados Unidos, abrir uma conta num banco de primeira, segunda linha. Hoje tu tem essa opção no Brasil. Tem várias instituições onde a gente, voltando para aquela pergunta da questão das fintechs, né, com a questão dos bancos digitais, já tens a opção de fazer o quê? Abrir uma conta PJ ou pessoa física internacional, da qual tu faz um hedge natural, tu não precisa fazer um hedge com custos mais altos, tu coloca lá o teu caixa em moeda internacional, eu sou importador, preciso pagar daqui um mês. Então, o mercado caiu hoje, eu vou botar na minha conta internacional X dólares referente àquela operação que eu vou ter que pagar depois. Tu pode colocar naquela tua conta internacional e quando tiver o teu prazo para pagar, tu transferir, aí sim tu usa a tua documentação para a operação de câmbio, né? Até para dar o respaldo ao código, a natureza da tua operação e fazer esse pagamento. Hoje tem instituições que já fazem isso. E Leila, o que é hedge? Para nós aí, para o nosso ouvinte, por favor. Então, hedge é uma trava que a gente utiliza aí, inclusive nessa volatilidade maluca de mercado. Tem muita gente procurando o hedge, tá? O hedge nada mais é do que eu tenho algumas faturas para pagar, que eu negociei meu dólar a 4,50 e agora ele tá a 5,50 quase, né? Então, mais ou menos hoje. Isso aí. E aí eu quero garantir que ele não vá para 5,80, tá? Vou bater quase 6 novamente. Então, eu quero travar isso, tanto para recebimento quanto para pagamento. Então, na verdade, é uma trava, né? Que a gente considera aí para a gente não sofrer essa variação aí, para não perder tanto dinheiro, tá? Show. Mas tem um detalhe bem importante também, que eu acho válido ressaltar aqui, que a maioria dos bancos, eles só trabalham com travas a partir de $50 mil, tá? Exato, o contrato de seguro. Isso, até porque para o banco não é interessante, e se você for parar para analisar, nem para o próprio cliente é interessante abaixo de 50 mil, tá? Pelo valor que você vai estar pagando para travar, tá? O banco, obviamente, que ele vai pensar em ganhar em cima disso, né? Então, abaixo de 50 mil não compensa. E cá entre nós, né? Se você tem aí menos de $50 mil para pagar, compensa você acompanhar essa volatilidade, aproveitar quando ele está em queda, você paga, antecipa, enfim. Então aí tem várias jogadas que dá para a gente sentar, conversar, analisar e estudar, estruturar isso para pagar antes de fazer um hedge. Então, o hedge a gente sempre acaba estruturando para valores maiores, né? Aí tem hedge com caixa, sem caixa, que nada mais é do que você pagar ele no momento da contratação, tá? Ou na data final da trava, que o mínimo é 30 dias. Eu costumo dizer que o hedge não é algo barato, então eu concordo com a Leila nessa questão, né? Não é algo barato para fazer. Então tem uma taxa, né? Além da taxa que você vai travar ali, tem uma taxa administrativa. Sim, tem um spread. Sim. O custo para você fazer um hedge, hoje, sai muito mais caro do que tu fechar um câmbio para fazer um pagamento hoje. Isso não tenha dúvida, né? Claro, o que é isso? O que eu acho interessante do hedge? Eu acho interessante que é o quê? O planejamento, né? Tu fecha uma compra hoje, tu vai pagar daqui 30, 90 dias e tu fecha esse hedge e tu sabe que tu não vai ter nenhum susto. Já tem certeza do que tu vai pagar, né? Agente de carga. Fecha um câmbio hoje, fecha
a... Contrato de hedge hoje, né? Isso, ele fecha a operação, o processo. hoje, e o que acontece? Ele vai pagar daqui a um tempo para o agente dele. Ou seja, ele vai torcer para quê? Para aquele câmbio tá mais baixo do que quando ele fechou, né? Então, só que para um agente de carga fechar um hedge de $50 mil é complicado. Agora, se ele tem uma conta internacional, isso já é interessante. Ele já transfere essa conta para lá e está garantido. Planejamento, tá? Show. Ganho, custo, isso daí aí tu vai ficar na questão da variação, estudar o mercado. E o problema do Brasil é que a gente sofre tanto com macro quanto com micro. Então, às vezes, o presidente vai lá e fala alguma coisa, já altera todo o mercado. O presidente de um outro país lá fala, altera todo o mercado. Então, a gente fica sofrendo com isso. Dá para ganhar dinheiro com isso? Dá. Claro. Um detalhe das contas internacionais também é que se não for através de fintechs ou as contas dos quais os bancos já proporcionam, né? Os bancos brasileiros proporcionam já você ter uma conta em moeda estrangeira, é que realmente custa caro você manter uma conta no exterior, tá? No mínimo você tem que, para a abertura da conta, você tem que deixar um depósito de $25 mil, tá? E aí as últimas solicitações dos bancos que a gente tem é que pelo menos você tem que movimentar mensalmente $300 mil. Então, assim, para quem tem grandes movimentações, entrada e saída de valores, aí sim compensa, tá? Senão, realmente custa caro. Eu não sei se para vocês aí tá tudo bem, para quem tem, né, grana aí, que pode deixar esse depósito lá, aí realmente compensa. Mas não sei se tá todo mundo com fluxo de caixa. Então, né? fala aí, Bessa, como é que tá teu fluxo? Lá, né, Bessa? Tem ou Não tem? posso comentar sobre isso. Jéssica, torcer pro dólar resolve, não, né? Torcer? Tá torcendo só assim pra ele cair ou pra ele subir? Às vezes a reza dá certo, mas na maioria não. E tem uma coisa que a gente esqueceu de falar, que eu gostaria de comentar, que é sobre a Petax. O que é a Petax em si, assim? Porque eu vejo todo mundo no câmbio e até, como por exemplo, a gente passa no pagamento de um frete internacional, no pagamento, às vezes, dos impostos, sobre a Petax. O que é essa Petax? Alguém consegue... É uma sigla, uma tradução? Alguém sabe o que é? Enfim. Petax, ela resumindo, tá? Ela é a taxa média do mercado, do dia. Ou seja, tem a empresa lá, vamos dizer que é uma blue chip brasileira, né? E ela fez uma operação de $50 milhões. Aí pega lá o Zezinho, que fez um pagamento de $1.000, junta as duas taxas e dá a Petax. E dá a média dessa. Exatamente. Ricardo, eu vou fechar o meu câmbio agora, mas eu queria a taxa Petax. Eu falei, eu também queria. Dependendo da operação, eu também queria. Se tu tiver $50 milhões para fechar, eu vou lutar para pegar uma taxa Petax para ti. Se tu for fechar $1.000, esquece, amigo. Não tem como. Então, bem resumindo grosseiramente, é isso. A taxa Petax é uma taxa média do mercado. Do que o mercado está operando e operou ali. Geralmente ela é baseada em quatro momentos do mercado, né? O Banco Central que disponibiliza essa taxa no site deles, né? Exato. E são 4 momentos, né, durante o dia, né, que ele pega e faz essa média que se cria a Petax, né? A gente até tem 2 fatores importantes, que é a Petax e a abertura, né? Que a gente gosta de falar que a abertura geralmente sai por volta das 10h30, 11 da manhã, que é aqui, a abertura é o que abriu ali no dia mesmo, certo. E a Petax geralmente é os 4 médias de valores que saiu no dia anterior. Então é que cria essa Petax aí. Aí a Petax ela é atualizada, então, aí, como o Luiz falou, 4 vezes ao dia, né? Às 10, às 11, às 12, no máximo às 13h30, né? Aí o pessoal pergunta, tá, e qual é o melhor horário para fechar câmbio, então? A resposta é que nunca a gente vai ter, porque vai depender muito da movimentação que o mercado tem de moedas durante o dia, por isso saem a Petax aí nesse horário, mas, gente, não existe melhor horário. O melhor horário é acompanhar, e se você tem que receber, você tem que fechar na hora que ele tem aquela alta, né? E para pagar, acompanhar a queda. Não tem melhor horário de manhã, é próximo às 13h30, porque é a última Petax do dia. Não existe o melhor horário. E eu acho que até o câmbio... Jéssica, pergunta. E Luiz também, eu acho que você passa muito isso. O câmbio a gente não pode olhar para trás, né? Assim, fechei. Se eu ver daqui a 10 segundos o que aconteceu com a Petax e sofrer aquela angústia porque ela aumentou, diminuiu...
Eu acho que você só vai passar trabalho interno aí no coração. Tipo, ir de férias e ficar convertendo, Exato, sabe? Na verdade, o que eu mais faço é isso, né? Eu sofro de ansiedade, né? Eu uso um site chamado Bloomberg, que é um site muito bom, aconselho todos a usar, e eu fico monitorando a taxa do dólar, do euro, principalmente são as duas moedas mais conversíveis. Gosto mais do Invest. Tá, desculpa. Eu uso o Investing vou usar também. o Invest, Mais tá rápido, bom. é o delay Tá menor. bom. Eu tenho que acompanhar sempre, porque às vezes tu não tem só um câmbio no dia, então tu tem que sempre ver qual que é o melhor momento para tu fechar esse câmbio, e às vezes tu tem um pouquinho mais de margem do que o outro, então isso é muito importante, né? Tu ficar acompanhando esse futuro, não, fechei, mas putz, aqui nesse daqui não deu muito certo aqui, acabei perdendo um pouquinho. Só que às vezes tu tem mais, tu tem que acompanhar para pensar também no amanhã, e além de acompanhar todas as notícias que estão acontecendo no mercado, são muitas nesse momento, tu tem que acompanhar, porque às vezes tu tem outro câmbio para fechar naquele mesmo dia, ou alguma coisa mais urgente. Então é extremamente importante tu acompanhar, por mais que gere uma ansiedade, eu acho que é importante tu estar sempre acompanhando. E depois que fecha, como se não houvesse amanhã, né? Exato. É tudo para ontem, né? De zero. Como é que Não. você faz? A minha experiência, eu só vou olhar quando ele sobe. Daí eu fico pra Entendi. ficar feliz, né? Mas pra Entendi, ficar triste eu já não olho mais. Mas uma política que a gente adotou na empresa, a gente sempre trabalha com caixa exatamente para aproveitar esse momento do mercado, né? Eu também Sim. tô lendo todo dia para ver, então, eu acredito que ele baixou e talvez amanhã ninguém sabe, então eu aproveito o caixa para fechar, até porque o hedge, ele realmente tá bastante caro, até por causa dessa oscilação do mercado. A gente tá, acho que, sei lá, vocês sabem mais que eu, mas acho que um mês o dólar tá variando 10 centavos diariamente, é muita coisa isso, né? Dependendo Com certeza. do volume que tu tem para fechar. E a gente faz isso também, deixa a caixa, tem aquele parceiro que te dá um prazo, que ele é mais assim, tu tinha que me pagar essa semana, mas tu consegue jogar com ele? Não, vou te pagar semana que vem, porque eu acredito que o dólar vai baixar um pouquinho. Tem que usar essa dinâmica, assim, mas... E é difícil, difícil. né, monitorar isso, porque acreditar muda num tweet, né? Se alguém for lá e escrever assim, vou bombardear tal lugar, odeio E tal não é país, nem a notícia real, é especulação, né? A especulação é o que mais eleva aí. Aí os níveis de ansiedade nesse mercado, né, de comércio exterior, de câmbio, são extremamente elevados. As pessoas morrem cedo. Nós temos um estudo. não, a gente não tem, mas seria legal ter, né? Nós Mas eu temos vou fazer que um as estudo. pessoas elas chegam aos 40 anos com cara de que tivesse 80. Quando chegam, né? Fica a dica, né? Para um amigo. Gente, para essas empresas que elas estão operando esse câmbio, como é que elas sentem segurança? Como é que elas aprendem a confiar em qual melhor operadora ou qual melhor corretora para operar? Quais são as dicas que a gente pode dar para eles para assim, fica ligado nisso aqui. Primeiro, tem lá um registro em tal lugar. Segundo, o que vocês têm de dicas aí para passar para o nosso ouvinte? Primeiro passo, eu acho que está registrado ao Banco Central. Certo. Desde da corretora, desde o correspondente cambial, tem que estar registrado junto ao Banco Central, né? Fora isso, tem outros detalhes que é interessante. Tu verificar a instituição que te atende, ver se ela é adequada ao teu perfil, né? Então, esses detalhes eu acho que são bem importantes. Legal. Fora isso, existe o fundo garantidor, que garante a tua operação, todos são regulamentados pelo Banco Central, então isso te dá bastante segurança. O mercado financeiro no Brasil hoje, para câmbio, é muito seguro, desde que tu cuide desses detalhes. Só um pequeno detalhe, né? Se o cara está registrado no Banco Central, talvez seja bem seguro, mas se o cara não está, aí você tem, de repente... Já é complicado, já tem coisa errada. Desde a corretora, né? Que aí já não vai configurar como uma corretora, claro, né? Não estamos nem falando de banco, né? E quanto ao correspondente cambial, né? No mínimo, o correspondente cambial ele tem que estar homologado a uma instituição financeira, seja ela corretora ou banco, né? Mesmo que ele só te apresente, ele só te atenda comercialmente, ele tem que estar homologado. Certo. Eu acho que hoje é básico, né? Qualquer abordagem que você receba, primeiro você dá o Google, né? Que hoje no Google dificilmente você não encontra alguma informação, então essa pesquisa nas mídias, ela é extremamente importante. E como o Carlito falou, o site do Banco Central, ele traz muitas informações. Inclusive, desde 2013, ele traz a lista de todas as instituições financeiras autorizadas a operar câmbio em posição própria, né? Por intermediação, também dos correspondentes
correspondentes aí, inclusive fala desde quando eles estão ali, né? É importante também verificar a situação a saúde econômica, né? Da empresa que está te atendendo. Enfim, tem aí... Hoje só não encontra informações sobre um PF ou um PJ que não quer. Né? Vai Porque achar tem até mais do que devia, né? Com as até fake news mais e do que tal. devia. Você dá um Google aí que você já encontra até. Então, eu acho que esse é o principal, é pesquisar. Agora a gente está um pouco, por questão do Covid, as visitas obviamente não estão acontecendo do jeito que a gente gostaria, né? Mas sempre que eu visito um cliente, eu procuro falar. Né? Eu estou aqui para te conhecer, para saber que você realmente existe. Faça o mesmo comigo, né? Me investiga, pesquisa, tenta descobrir quem é a Leila, quem é a instituição que está te visitando, né? Porque é informação e hoje é tão difícil a gente esconder algo. Então, quando a gente fala de principalmente remeter valores, pesquisa, gente. Pesquisa não é, muitas vezes, a redução de custo que estão me trazendo. Mas e aí? Peraí. Será que essa redução de custo está te trazendo, está baseada também na segurança da operação que você vai estar fazendo em seguida? Então, assim, pesquisar preços e valores é fundamental. Gente, caminhando para o final, eu sempre faço uma pergunta que é assim, e se o nosso ouvinte não ouvisse nada do que a gente falou agora e nós pudéssemos dar uma dica para ele agora aí nesses segundos finais? Para o cara assim, mercado de câmbio, quero dar uma dica para quem opera... O que eu posso falar para ele? Vou começar com o Luiz Henrique. Vamos lá, eu acho que o principal, né, pegar aqui o ganchinho do final, segurança, né, buscar segurança no que tu está fazendo, principalmente tu tá remetendo dinheiro para outro país, para outro parceiro, então tem que buscar o máximo de segurança possível, informação atrás de uma boa corretora de câmbio ou de um banco extremamente parceiro para tu fazer isso tudo. E além disso, conseguir sempre acompanhar as informações do mercado nacional e internacional, porque eles oscilam muito a moeda, né? Principalmente o dólar e o euro. E uma coisa que a gente não falou, que é extremamente importante também, eu acho, que são os paraísos fiscais. Eu acho que isso é um detalhe importante, mas o paraíso fiscal é uma coisa bem delicada, a gente tem que tomar cuidado que gera imposto de renda. Então, assim, quando tu vai fazer negócio com um país que é paraíso fiscal, que também está essa informação lá no site do Banco Central, quais são os países, que muda de tempo em tempo, tem que tomar cuidado que sim, você vai pagar o IR, o imposto de renda sobre isso, que é de 25%. Então, corrigido, né? Que vai para 33, né? Desculpa, até vai mudar, né? Verdade. Então, tem mais isso. Então, isso eu acho que é principal de tudo, é informação e segurança. Show de bola. Jéssica? Eu super concordo com o Luiz, eu acho que o caminho é esse, tem que pesquisar, não pode ter, né, vergonha, se está na dúvida, pergunta mesmo, pesquisa, vai buscar referência, porque a gente está falando de dinheiro, e do seu dinheiro, né? E também ficar atualizado das notícias, que a gente, como o Ricardo já falou aqui, está num país que é micro e macro, né? Qualquer onda reflete no câmbio. Qualquer tweet que acontece lá fora dá um problema. Que hoje acontece muito, né? Meu Deus do céu, velho. E outra coisa que a gente tava falando que eu acho interessante, que falta no comércio exterior, é o especialista, né? Cara, não vai pelo mais barato. Traz alguém especialista que realmente vai entender a tua operação, que vai te dizer, não, mas tu tá mandando dinheiro para um paraíso fiscal, tu vai ter que pagar assim, assim, assado. Não troque valor por preço. Exatamente, porque o que você economizou pode ficar muito mais caro, né? E a gente vê muito isso. Show. Leila, e aí? Eu vou colocar um pouco de coração agora na conversa no final, né? Gera Então, polêmica pra nós. Gera. Barulho. Eu acho que além de tudo aquilo que a gente já falou, né? De buscar a informação, que ela tá aí, só não encontra realmente quem não procura, né? Eu acho que a gente tem que procurar o Comex, ele é emocionante, né? Quem começa a trabalhar no comércio exterior, é muito difícil que você saia, vá para uma outra área e que não sinta falta ou que não queira voltar para o Comex. Então, procure pessoas apaixonadas pelo que fazem, né? Pelo Comex. Porque a gente, além de fazer o que gosta, e a gente sabe que existe uma grande diferença em fazer por fazer, porque você está sendo forçado aquilo, e fazer porque gosta, você acaba se atualizando e levando essa paixão, essa atualização para o teu cliente, né? Então, você faz o atendimento com excelência, você faz um atendimento levando o conhecimento que você tem sobre aquele produto e até um pouco mais, né? Eu hoje fecho câmbio.
Mas eu ajudo muitos clientes a preencherem ou criar a sua primeira invoice, por exemplo, né? Destacando o que precisa conter na invoice para não ter problema, né? Quando você vai fechar um câmbio, eu falo de todos os detalhes que tem no fechamento do câmbio. Se não vai vir trabalhar comigo, tudo bem, mas senta com o teu banco, negocia, tenta. Então, assim, eu acho que o principal é buscar a informação, né? Mas trabalhar com gente que é apaixonada pelo que faz. Porque Mesmo a somos... gente achando gente apaixonada pelo que faz, tipo nós que estamos aqui, loucos, né? Exato, aqui no Comex não tem, o cabelo né? mais cedo e, como a gente falou, com 20 anos parecer ter 50. Mas ainda assim dá para encontrar um monte de gente assim. Dá para encontrar. Com um sorriso no rosto. Muito, exatamente. Nervoso tá no coração, mas no rosto tá um sorriso. Então, a minha dica é essa, buscar pessoas aí que realmente sejam os teus parceiros. Eu vou utilizar só para finalizar, né? É o exemplo aí de quando você fecha um seguro, por exemplo, de automóvel, quando acontece alguma desgraça, a primeira pessoa que você lembra é o teu corretor, né? Então, você espera que ele te atenda da melhor forma possível, que ele esteja ali e resolva tudo isso para ti. Então, a gente precisa encontrar pessoas assim para fechar o teu câmbio, né? A trading para desenvolver aí todo o processo, o despachante, o agente de carga que vai acompanhar, vai te passar follow-up todos os dias. Então, eu acho que é isso. Se tu esqueceu de alguns e essas pessoas não vão fechar câmbio contigo. Putz. Fala toda a cadeia logística para garantir. Até agora, sem falar o palavrão. Amo vocês. Amo vocês, fechem câmbio comigo. Beijo. Exato, gente. Atende todo mundo. Beijo. É isso aí. E aí, doutor Ricardo Carlito, para finalizar, qual a tua dica aí para o nosso ouvinte? Entrando na solicitação do grande Arlon, vamos aqui numa polêmica, né? Bom. Então, o meu não é uma dica, na verdade é um puxãozinho de orelha. Lembrando que, assim, ó, quando você vai fechar o câmbio, não, essa história de taxa Petax, ou eu vi lá no UOL, né? Legal, né? Eles não vendem câmbio. boleto pro UOL. Lembrando que o câmbio, que o dólar, ele é um produto. Certo. Ele acaba se tornando um produto, da qual eu compro e vendo para você. Então, assim, o UOL não vende câmbio. O Bloomberg não vende o dólar. O Invest não vende dólar, né? Então, assim, existe um custo para você comprar e para você vender. Ali dentro E para operar ainda, Exato. né? Tem todo um custo por trás daquilo tudo ali. Por mais que é uma moeda eletrônica, existe todo um custo. Então, assim, tem a compreensão que existe todo um custo por trás disso na hora de você fazer a sua cotação, na hora de você especular. E não troque por preço por valor. Desculpa, não troque valor por preço. Tem muita coisa por trás disso. Não pegue uma invoice de $10 mil e fique brigando por causa de centavo. Isso daí vai dar uma diferença muito pequena. Tu vai fechar 5 milhões? Claro, tu tem um poder de barganha muito maior. Certo. Então, cuide com isso. Né? Lembrando que é um mercado capitalista, né? Quanto mais volume, Exato. mais poder você tem para barganhar. Exato. Aqui. E outra coisa, Assim. na questão da burocracia, a gente está em constante mudança. Né? A gente tem hoje ainda instituições que operam de uma maneira, instituições que operam de outras. A gente tem casos de grandes bancos hoje sendo multados em milhões de dólares e fechando acordo em milhões de dólares para não ser prejudicado mais ainda, para melhorarem as suas práticas com o câmbio. Né? Então, entenda por que existe aquela burocracia. Certo. Por mais que eu ainda acho que o mercado de câmbio brasileiro hoje ainda é muito falho, eu acho ainda muito fácil, só não é pior por questão do compliance, da qual a gente briga muito, mas a gente agradece muito a eles, mas ainda é muito falho. Então, a gente tem que ter esse cuidado para o quê? Para ter a tua operação sadia. Porque, imagina, tu fecha a tua operação com uma instituição da qual ela é fácil de operar com qualquer documentação, tem um problema e daqui a pouco tu tem a Polícia Federal entrando na tua sede porque uma outra empresa fazia coisa errada. Então tem que tomar muito esse cuidado. Entenda por que existe aquela burocracia. Queria agradecer vocês pela presença. Muito obrigado por essa discussão. Acho que foi bem sadia. Se você aí curtiu o nosso podcast, segue a gente nos nossos canais, YouTube, Instagram, LinkedIn.
e fique por dentro de todas as nossas novidades. Compartilhe aí também com teus amigos, colegas, pais, mães, enfim, todo mundo, pra gente junto simplificar esse comércio exterior aí. Valeu, um abraço, tchau, até a próxima.